Mateus capítulo 6, versículo 25. Eu disse para vocês na primeira parte da manhã que para que nós não sejamos como crianças agitadas ao sabor do vento, como São Paulo nos propõe, são necessárias, pelo menos, do meu entender, 3 coisas. A primeira, eu lhes falei no primeiro momento, que é a respeito do conceito de felicidade, que eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. E a segunda eu vou falar agora. A terceira, a gente, quando tiver uma outra oportunidade de se encontrar, quem sabe eu não terei essa oportunidade. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: portanto, eis que vos digo, aqui é Jesus falando, isso a gente já dá para saber de antemão. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, como vos vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quando eu pedi para a gente rezar por nós mesmos, por vocês rezarem por vocês mesmos, ungindo os ouvidos, é para que a palavra de Deus ela entre, ela tenha força. Não seja como uma coisa só assim que a gente já está acostumado a ler. Por isso, escute e leia também com esse espírito. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflinjais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação. Eu pedi que a gente lesse com silêncio, assim, porque, de fato, algumas palavras a gente já ouviu tanto e já pregou tanto que elas quase que passam despercebido, né? Tem um certo momento da nossa vida que, se a gente não tomar cuidado, a palavra de Deus ela vai como que perdendo sua força, pelo menos sua força, não é sua força objetiva, eu me refiro à força subjetiva, ao modo como nós acolhemos. Porque são textos que a gente já está acostumado a fazer a leitura e às vezes nós não sentimos esta palavra com a força que ela realmente tem no sentido objetivo. Entre os muitos conselhos que Jesus dá nesse discurso, porque os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é todo ele um discurso de Cristo, claro, de palavras ditas em momentos diferentes, mas que o evangelista condensou numa tomada só, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Talvez o mais difícil dos conselhos que Jesus dá nesse discurso, o mais difícil de cumprir, parece este que está enunciado logo no começo do texto. Porque ele diz assim: não vos preocupeis.
Não vos preocupeis. Porque com a vida que nós temos hoje, isso é praticamente impossível. A gente não se preocupar. Não se preocupar por exemplo, com as questões que nós temos relativas à segurança. Hoje a gente fica preocupado quando o filho sai de casa. Porque não sabe se ele vai ser assaltado, se ele vai ser atropelado, se ele vai voltar, com que tipo de amizade ele está, com as influências que temos. Como não se preocupar num contexto de um mundo em que nós vivemos, cujas pessoas estão concorrendo umas com as outras, o perigo das drogas. Como não se preocupar com todos os problemas familiares que nós temos que enfrentar e as preocupações também apostólicas do dia a dia da comunidade. Às vezes eu fico confrontando essa palavra de Jesus, ou esse conselho, essa recomendação de Jesus, com as noites de insônia que às vezes eu tenho, porque fico pensando numa determinada situação. O que parece ser um conselho difícil de cumprir, é necessário que nós façamos uma distinção. É preciso distinguir algo. Porque quando nós falamos de preocupação, e aí entra de novo o problema dos conceitos, o que é que nós entendemos por preocupação? Quando falamos de preocupação, geralmente estamos nos referindo a um estado emocional de inquietude interior, que, aliás, antecede o desespero, viu? Uma pessoa muito preocupada, instável emocionalmente, ela pode desenvolver uma ansiedade e depois entrar num processo de desespero. E desespero, em algumas circunstâncias, chega a ser pecado. Mas talvez o conceito mais fiel ao Evangelho e a este discurso de Jesus não seja esta concepção de preocupação que nós temos relacionada à inquietude interior, porque isso é emocional da pessoa. E as emoções, você sabe que você não domina emoções. Concordam comigo? As emoções, elas vêm. De repente dá vontade de você chorar e muitas vezes nós não conseguimos, por exemplo, sustentar o choro. Depois a gente fica com raiva porque chorou na frente da pessoa. Mas ambas as coisas, tanto o choro como a raiva, são reações emocionais. Elas não são controláveis. Claro, elas podem ser controladas, mas elas são reações involuntárias. Elas não dependem de mim, e isso cria um problema, porque se Jesus diz, não vos preocupeis, a gente fica pensando assim, como é que eu vou deixar, ou cumprir essa ordem de Jesus, se a preocupação não depende de mim? São emoções que vêm a mim, que não está no meu querer ficar tranquilo ou não ficar tranquilo, embora eu possa desenvolver alguns mecanismos psicológicos, às vezes, para poder esquecer alguma coisa. Mas não está no meu controle. As emoções são involuntárias. Por isso, talvez, o conceito mais fiel ao Evangelho não seja este, mas aquilo que a palavra mesma significa, que é uma... Veja que o termo preocupação, ele está composto de um prefixo, né? Ocupar-se, ocupar-se, que significa ocupar-se previamente, fazer algo antes do tempo, ocupar-se, antes do momento oportuno e necessário. Eu entendo que a preocupação que Jesus diz aqui, quando ele diz não vos preocupeis, ele não está necessariamente referindo-se às nossas emoções. Ele está... Que foi isso, hein? Ele está dizendo para que a gente não se ocupe previamente, antes do momento oportuno, antes do momento necessário. Portanto, está criticando um tipo de previdência excessiva. Não tem pessoas excessivamente previdentes, que ela guarda tudo quanto é tralha dentro do guarda-roupa,
Porque aí você diz, para que tu está guardando esses frascos aqui? Não, é porque eu posso precisar. Eu tinha uma menina na comunidade que ela, tudo no mundo que você precisasse, ela tinha dentro da bolsa. Agora tu imagina a bolsa dessa moça, né? Porque a gente ia para os retiros, mas tinha analgésico, tinha tesoura, tinha chave de fenda, tinha alicate, tinha tesourinha de unha, tinha esmalte, tinha base, tudo que você imaginar, ela botava tudo. Agora isso não ia precisar de nada, mas podia precisar. Essa preocupação, no sentido, ocupar-se antes do tempo. Portanto, Jesus não está dizendo que nós não podemos nos angustiar diante de uma situação difícil. Não é isso. Às vezes a gente pensa que é, né? Aí a gente fica com a impressão, inclusive, de que não está vivendo o Evangelho porque está preocupado. Preocupado no sentido emocional. Porque está angustiado, porque está ansioso com alguma coisa. Não, Jesus não está dizendo que nós não podemos nos angustiar diante de situações difíceis. Até porque ele mesmo, Jesus, ficou perturbado em diversas situações. No Evangelho, a gente vê Jesus, o evangelista, dizendo que Jesus ficou perturbado, perturbou-se interiormente no seu coração, principalmente nos momentos que antecedem a sua paixão. Ele sofre dessas instabilidades emocionais. O que ele está dizendo, na verdade, e aqui talvez seja o mais importante para a gente perceber no que diz respeito à maturidade humana, é que essa nossa tentativa de adquirir seguranças humanas e confiar que elas garantirão a nossa vida e a nossa felicidade, isso é uma tolice. Você me entende? Essa nossa tentativa, essa nossa ansiedade, esse nosso desejo de ficar procurando garantias humanas, sejam garantias financeiras, sejam garantias afetivas, sejam garantias de saúde, físicas, seguranças, porque nós vivemos hoje um clima social que favorece tudo isso. Então a pessoa só se sente bem e segura e feliz, ela acha que é assim, se ela tiver a casa para morar, ela tem que ter uma casa para morar, ela tem que ter o plano de saúde, de preferência um seguro de vida, porque se morrer vai deixar alguma coisa por menino, por isso que eu não tenho problema com isso, porque meu pai me dizia, meu filho, a herança de pobre é doença e mau costume. Então eu já nem esperava, Aí eu tenho que ter plano, seguro, aí a gente faz seguro do carro, porque se ele for roubado, eu tenho alguma coisa. Depois eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro contra incêndio, eu tenho seguro... Aí você tem uma série de situações que a gente mesmo começa a querer organizar, a se preparar. Aí eu já começo a pensar na concorrência do mercado de trabalho, e por isso eu tenho que, antes de terminar a faculdade, eu já estou pensando na minha pós. Como é que eu vou fazer mestrado, como é que eu vou fazer doutorado... Porque, afinal de contas, eu tenho que entrar no mercado de trabalho, se eu não fizer isso, a concorrência vai me engolir. Nós cristãos, vamos sendo envolvidos por essa mentalidade a ponto de prescindir de algumas coisas essenciais para a nossa vida espiritual, como, por exemplo, a vivência cristã. Preparando tudo, mas o problema não é fazer essas coisas. Porque, inclusive, do ponto de vista moral, essas coisas elas não são equivocadas. Você não erra, você não peca se você faz uma pós-graduação, se você faz um seguro de vida, se você faz um plano de saúde. Obviamente não. O que Jesus está criticando no Evangelho, e que talvez seja necessário criticar na mentalidade das pessoas de hoje, são as motivações. Na verdade, aquilo que está por trás dessas nossas atitudes, que é uma preocupação. Eu me ocupo das coisas antes do tempo oportuno e do tempo necessário. E mais do que isso, a tolice de achar que essas coisas vão garantir a nossa vida. Eu preciso fazer isso, preciso estudar, preciso
ganhar dinheiro, preciso juntar dinheiro, porque essas coisas é que vão garantir a minha felicidade e o meu futuro. E quantas pessoas viram a sua confiança frustrada porque se dedicaram a tantas coisas, tantas dessas coisas, apoiaram-se naquilo que não tem condição de dar sustentação para a sua vida, de dar segurança para a sua vida. Uma mulher que eu conheci que achava que seu casamento e sua família era tudo. Era seu ponto de apoio, seu ninho, sua segurança. Um dia recebeu uma notícia que estava com câncer. E no mesmo dia, antes de dar a notícia para o marido lhe deu outra notícia que estava se separando dela. E aí ruiu a sua casa. Tudo que ela imaginava que era a sua segurança, agora sumiu. Quase que como num passe de mágica, claro, como consequência de muitos atos. Mas a vida de muitas pessoas hoje tem inclusive evaporado como fumaça, porque estão edificadas, meus irmãos, sobre esses valores que são valores do mundo. É uma tolice você pensar, veja, volto a dizer para poder ficar claro que eu não estou criticando essas coisas. Até porque a gente vai ver mais adiante que Jesus não faz essa crítica. Ele não desqualifica as coisas do mundo, no sentido, né, que eu estou falando, o estudo, o trabalho. Se uma pessoa quer serenamente crescer na sua vida profissional, crescer, fazer um curso a mais, né, até para melhorar o seu salário, para melhorar a qualidade de vida da sua família, isso é perfeitamente legítimo. Mas não pense que essas coisas vão garantir a sua vida, porque não vai. É isso que Jesus está criticando. É uma tolice, chega a ser uma necessidade, a pessoa achar que é edificado sobre esses valores, eu então estarei garantido. É interessante que a pessoa fica tranquila, né? E o Evangelho nos fala tanto dessas coisas, porque Jesus conta a história de um homem que teve uma colheita muito grande. Vocês conhecem essa história? Uma colheita muito grande, e ele pensou consigo, já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e depois eu vou dizer, agora senta-te e descansa, porque tu estás seguro. Jesus diz, hipócrita, hoje mesmo tu morrerás. E terás que prestar contas diante de Deus. Se nós criarmos essa mentalidade, e aqui a crítica vai justamente sobre a mentalidade, que, no meu entender, é uma das maiores bobagens dos homens dos nossos tempos. E nós estamos tão envolvidos nessa mentalidade que nem percebemos que ela pertence ao espírito do mundo, porque Jesus diz aí no versículo 27 mesmo do capítulo 6 de Mateus, veja o texto comigo, leiam por favor, no capítulo 27, no versículo 27, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Por mais que se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você faça coisas, por mais que você seja previdente na sua vida. E esses valores, essa mentalidade, ela está presente na nossa cabeça. Aliás, ela exerce uma verdadeira pressão sobre nós. É impressionante como cristãos se deixam conduzir por mentalidades pagãs. Não é à toa que mais no final do Evangelho, Jesus vai fazer essa contraposição. Ele vai dizer, preste atenção aqui, ó, são os pagãos que pensam assim, que se preocupam com essas coisas, não os cristãos. Portanto, vocês não foram feitos para isso, para se preocupar com essas coisas. Mas eu sei, eu entendo que essa mentalidade, ela exerce uma verdadeira pressão sobre nós. De tal maneira que a única via, no meu entender, de você conseguir se desvencilhar da mentalidade secular, do mundo, das motivações do mundo, é se relacionando com Deus. Agora, se você rezar,
Rezar no sentido mais intenso da palavra. Você se relacionar com o Senhor, estiver na presença dEle todos os dias. Tiver esse compromisso com Deus. Alimentar-se da palavra muito mais do que de outras coisas, mesmo religiosas, como, por exemplo, música, palestras. Até alguns tipos de palestras. A gente se preocupa hoje muito de assistir jornal, né? Estar informado de todas as coisas e às vezes prescinde do relacionamento com Deus. Não estou criticando as coisas do mundo, mas o mundo fala a sua linguagem e você vai encontrar nas coisas do mundo as ideologias do mundo. Você não precisa abster-se radicalmente delas, mas não pode, para que elas não sejam perseverantes na sua memória, na sua mentalidade, você precisa se relacionar com a Bíblia. É a única forma de você conseguir tirar da sua mente essas pressões dessas mentalidades humanas que às vezes nos forçam. A gente sente de algum modo que não é por ali o caminho, mas a gente está tão envolvido no meio do mundo, porque todo mundo pensa assim, né? Às vezes o pessoal diz assim, não, Ronaldo, mas todo mundo pensa assim. Lá no meu trabalho é assim. Todo mundo é querendo engolir uns os outros, e se eu não fizer mais ou menos o mesmo jogo, eu vou ser engolido. Nós acabamos achando que é quase que inevitável essa mentalidade, por isso eu preciso me relacionar com Deus. Porque Jesus, no Evangelho, e nesse texto que nós às vezes lemos de uma maneira muito poética, porque eu tenho uma preocupação também que o Evangelho não se torne uma poesia. Olhai os lírios. É porque esse texto é bem poético mesmo, né? Olhai os lírios do campo. Aí a pessoa olhando, né? Nem semeiam, nem ceifam. Que maravilha. Os pássaros, né? Aí você vem para um dia de deserto, de um retiro até, e faz toda essa reflexão, mas é poesia. Quando você volta para a sua vida cotidiana, você volta para a mentalidade do mundo. No fundo, para construir as garantias da sua vida, você não está confiando em Deus, mas está confiando nas suas próprias forças e nas suas preocupações. Eu devo trabalhar hoje para poder amanhã ter. Eu tinha um padre que dizia isso para mim. Bom, também não é muito novidade, quer dizer, não é muito inusitado. Mas ele dizia para mim, meu primeiro padre, meu primeiro pároco, graças a Deus, está no céu, eu acredito. Ele dizia para mim, o homem sem dinheiro não é nada. Tem que ter alguma coisa, senão ninguém quer nada com você. Eu fui visitar o meu padrinho de batismo com câncer, já na iminência da morte. Primeira pergunta que que me fez foi, meu filho, você já tem seu carro? Cara, o cara está no leito da morte, quase. Está preocupado com bens materiais. Preste atenção, porque sem dinheiro a pessoa não vale nada. Vale a mentalidade. A preocupação. Querer construir coisas para garantir a segurança, que no fundo, é um medo do futuro. Nós temos um medo do futuro. Impressionante como nós temos medo do futuro. Como a gente se prepara para o futuro. O ser humano tem tanto medo do futuro que uma das suas maiores ocupações na história da humanidade foi prever esse futuro. Daí as cartomantes, as bolas de cristal, os videntes, né? Os profetas, mesmo as expressões religiosas católicas, cristãs, que nós buscamos muitas vezes o conhecimento do futuro. O medo do futuro, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da solidão, medo de ser abandonado, medo de não ter com quê.
no futuro. Medo, que em última análise significa uma desconfiança de Deus. Aí nós dizemos, desculpa falar, às vezes até com uma certa hipocrisia: Deus é tudo, Deus é nossa segurança, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Conhece essa música aqui? Espero nele. Espera mesmo? Confia mesmo? Tinha um pregador protestante que ele dizia: os crentes não contam mentiras, eles cantam mentiras. E eu acho que isso vale para alguns católicos também. A gente canta muita mentira. A gente canta, mas não vive. Depois a gente vai procurar seguranças. No fim das contas, é uma desconfiança de Deus. Medo do futuro, que significa uma insegurança quanto à própria vida. Nós nos angustiamos diante da possibilidade de vir a sofrer, diante da possibilidade de que aconteça algo que nos escape ao controle. Impressionante como muitos seres humanos, mesmo cristãos, têm essa pretensão de ter tudo sob o seu controle. E isso é uma expressão de insegurança. Sabe aquela esposa que quer controlar todos os gestos do marido e dos filhos? Ou aquele homem que quer controlar todos os seus empregados e ter controle sobre os membros da sua comunidade? Insegurança. Insegurança quanto ao futuro. Falta de confiança em Deus. Tolice. Porque nós não podemos garantir a nossa vida. Só Deus é a segurança absoluta. Só Deus. Fora disso, fora de Deus, nenhuma segurança é absoluta. Para qualquer pessoa isso, mas especialmente para nós cristãos, ou nós consagrados, para estes, medo do futuro significa uma desconfiança de Deus. Então, por favor, não cante não. Pelo menos você não fica cantando mentiras, né? Agora, é interessante a forma como Jesus desfaz esse equívoco no Evangelho. Porque, volto a dizer, ele não está criticando as coisas em si. Ele não está desqualificando os valores do mundo, nem mesmo a previdência. Não, ele não está desqualificando isso. Jesus não faz essa crítica no Evangelho. Aqui, a não ser que vocês tenham visto aí, eu não tenha lido. Jesus não está dizendo, não faça plano de saúde, não faça seguro de vida, não faça pós-graduação, não trabalhe para melhorar a qualificação do seu emprego, para ter uma condição de vida melhor. Não, Deus ele não diz isso. Portanto, ele não está desqualificando nem mesmo a previdência. Às vezes a pessoa chega para mim, já várias pessoas chegaram para mim assim, com um pouco dessa mentalidade. Ô Ronaldo, eu estou fazendo uma poupança, uma caderneta de poupança, assim, pensando, porque minha esposa está grávida, e eu queria fazer um pé de meia. Isso é desconfiar de Deus? Eu disse, não, meu irmão, não é desconfiar de Deus, não. Faça a sua poupancinha, viu? Não se preocupe, não. E eu acho bom, né? Porque eu sei quem tem guardado, porque quando eu precisar emprestado, eu... eu acho bom saber quem é que tem as poupanças, né? Porque a gente, quando precisa, sabe a quem pedir emprestado, né? Ei, meu irmão, lembra daquele dinheirinho que você guardou? Precisando dele agora, o que tu acha, né? Não é isso. É a pretensão de achar que isso vai garantir a vida. É a motivação que está por trás da coisa. É a expectativa de que isso vai lhe trazer segurança, quando isso não tem essa condição, não tem essa qualidade.
Não tem esse qualificativo. Jesus não critica e não desqualifica essas coisas. Ele apenas diz uma frase que eu acho uma das frases mais provocantes do Evangelho. É quando ele diz assim: a vossa vida vale mais. Veja, ele não está dizendo, não faça isso, não faça pós-graduação, não faça previdência, não faça plano de saúde, não faça isso, não faça... Não, ele está dizendo, a vossa vida vale mais do que isso. A vossa vida vale mais do que o alimento, do que as vestes, do que as coisas que você possa construir na sua vida, os bens materiais, ou os bens espirituais, ou os bens familiares, afetivos. A vossa vida vale mais. Jesus está, portanto, dizendo que a vida, e mais especificamente a sua vida, a minha vida em particular, ela é uma experiência tão fascinante, é uma coisa tão bonita, a vida é uma coisa tão bela, é um dom tão maravilhoso de Deus, que não é justo com a vida e com Deus que doa a vida, que ela seja reduzida à busca pela sobrevivência. Dá para compreender? Jesus está dizendo, a vida vale tanto. É como se ele dissesse assim, olha, sua vida vale muito mais do que isso. Não é justo com a sua vida você pegar a sua vida e reduzir a sua vida à busca pela sobrevivência. Porque é isso que as pessoas fazem. Infelizmente, a grande maioria das pessoas fazem isso. A vida da pessoa é aquilo. É trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Providenciar o alimento, providenciar o sustento. Ganha o salário, trabalha, ganha o salário, trabalha. Eu acho esse negócio tão injusto com a vida. É injusto. A pessoa diz assim, não. Aí você vai lá, convida a pessoa para ter um engajamento comunitário, por exemplo, dedicar-se a um projeto, mesmo que seja um projeto de voluntariado, uma ajuda às pessoas, um projeto humanitário, alguma coisa altruísta. A pessoa, não posso não, mas não pode por quê? Porque eu trabalho, porque eu estudo, porque não sei o quê, porque isso, aquilo, porque aquilo outro. Eu acho isso tão injusto com a vida. A sua vida só vale isso. Esse dom que você recebeu de Deus. E aqui a gente se recorda daquela parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor dá vários talentos às pessoas e um daqueles camaradas, por medo, pega o talento e enterra o talento. Tem gente que faz isso com a vida. Enterra a vida. Enterra onde? Enterra na busca pela sobrevivência. Enterra simplesmente na preocupação com o que vai comer, com o que vai vestir, com como será o futuro, como serão as coisas. Não é justo, não é justo. Não é justo com você mesmo. Não é só uma questão de preocupar-se com as coisas de Deus. Não é justo com você mesmo. Você vai chegar ao final da sua vida, lá vai estar lá com uns 80 anos, 90 anos, alguns até mais, e vai estar tão viciado nessa busca pela sobrevivência e reduziu sua vida a tão pouco que você vai ficar igual o meu padrinho que na iminência da morte ainda estava preocupado com os bens. Me dá pena, desculpa falar, me dá pena, quando eu vejo aqueles velhinhos, sobretudo aqueles que passaram a vida toda acumulando patrimônio. Eles entram já, como é que a gente chama? Caqueando já, né? Já com as forças físicas já debilitadas. Eu não sei como é que um camarada daquele não se preocupa nem de se preparar para morrer. Porque eu já disse lá em casa que com 75 anos eu vou pedir autorização, licença da comunidade para me preparar para morrer.
Ainda que eu faça ainda algumas coisas. Mas vou me preparar para morrer. Aí o camarada dessa idade, dessa condição, está fazendo negócios ainda. Negociando terra, casa, carro. Preocupado em ganhar dinheiro em cima das pessoas. Se tornou um vício. Honestamente, eu fico com pena. Eu olho e fico com misericórdia. Meu Deus, a que a vida desta pessoa se reduziu? Eu não fico com pena, não é porque essa pessoa nunca fez nada para a igreja, não. Nem mesmo porque não se dedicou a alguma atividade de evangelização ou porque não pertencia à comunidade, até porque, em relação a Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque os nossos trabalhos a Deus em si mesmo não acrescentam nem diminuem nada. Eu fico com pena da pessoa. Ela pegou a vida dela e transformou nisso. Não é justo. Não é justo. Jesus diz, vossa vida vale mais. Vocês valem muito mais. Não dá para pegar aquilo que é um dom maravilhoso, um talento de Deus e reduzir a sobrevivência. Aqui é como se Jesus dissesse, meus irmãos, eu não criei vocês somente para isto. Poderia ter sido essa palavra aqui escrita pelo evangelista, que não trairia em nada o contexto do discurso de Jesus. Eu não criei vocês para isto, eu não criei vocês somente para sobreviver no mundo. Não, eu criei vocês para realizar algo. E algo que vai para além simplesmente da preocupação com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, ou o futuro que eu tenho pela frente. O meu futuro neste mundo, que aliás é um tempo brevíssimo. 70 anos, 80 anos, diz os salmos mais fortes, chegam a 80, 90. Mas também a pessoa pode morrer até mais cedo. 5 horas da manhã, por exemplo. É como se Jesus dissesse, e vocês não enxergam isso no Evangelho? Como é que Jesus vence a primeira tentação do diabo? Nem só de pão vive o homem. Olha a expressão de Cristo. Vossa vida vale mais. É mais do que as vestes, mais do que o sustento, mais do que a sobrevivência. E nesse sentido, quando você descobre o significado, o sentido mais profundo da sua vida, para além da busca pela sobrevivência, aí você livra a sua vida da mediocridade. Porque uma vida que busca só o sustento é mediana. Desculpa falar, é mediana. Ela não é plena. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena, em abundância. Uma vida que busca só o sustento é uma vida medíocre. Por isso, quando você encontra o sentido da sua vida, faz a sua opção vocacional, quando você faz uma escolha nesse sentido, então você livra a sua vida da mediocridade. E esse é o dever de toda pessoa humana, não é só o dever dos consagrados. O dever de toda pessoa humana é descobrir qual é o caminho que livra a sua vida da mediocridade. Qual é a opção? Qual é o sentido? O que é que eu tenho que fazer para livrar a minha vida de uma vida mediana, comum, que diz ao mundo aquilo que o mundo já sabe? Porque eu acho tão interessante, né, que as pessoas critiquem tanto, às vezes, as opções mais radicais pelo Evangelho, por exemplo, quando alguém se dedica a uma atividade do Evangelho e renuncia a projetos pessoais, projetos seculares, por causa da dedicação ao Evangelho. É interessante como as pessoas criticam, né? Criticam. Mas se eu fizer aquilo que todo mundo espera que eu faça, ninguém critica, todo mundo me aplaude.
Se eu for simplesmente alguém que busca aquilo que todo mundo busca, o que eu estarei dizendo ao mundo que ele já não saiba? Eu preciso dizer ao mundo alguma coisa que ele não sabe. E essa é uma das maiores crises do nosso tempo, no meu entender. Porque a vida humana, ela está sendo reduzida à mediocridade. Faltam ideias, faltam sentido, falta altruísmo, e isso é em todos os campos, viu, gente? Não é no campo só da religião, não. É no campo da política, por exemplo. A política está sendo que é uma coisa bonita, boa, fica sendo reduzida à busca de poder, a estratégias. Onde estão as metas altruístas dos políticos? É reduzindo a mediocridade, a própria dimensão profissional, a gente está reduzindo a mediocridade, a gente pega as nossas profissões. Para que a gente quer ter uma profissão? É interessante isso. Eu estava pregando um retiro para os jovens, alguns jovens, a maioria deles universitários, eu saí perguntando, qual é o seu curso? O que você faz? Um fazia medicina, engenharia, tal. Ainda peguei um que fazia medicina. Eu disse, você está querendo ser médico, para quê? Para que você quer ser médico? Ou por que você quer ser médico? O menino ficou titubeando entre uma coisa e outra, simplesmente não sabia explicar. E ele não sabia explicar por quê? Porque ele vai na onda. A grande maioria das pessoas que querem ser médicas hoje, querem ser médicas para poder ter salário bom e status. Somente. Por isso a gente tem um monte de médicos sem vocação para ser médico. E os nossos hospitais são do jeito que são. Agora, o que acontece numa situação como essa? A medicina, que é uma ciência maravilhosa, ela é reduzida à mediocridade. O cara vai ser médico sem nenhum ideal adiante. Ele não quer, por exemplo, descobrir a cura do câncer, que seria uma maneira, né? Não, eu quero ser médico por quê? Porque eu quero descobrir a cura do câncer, da AIDS. Eu quero resolver, se o cara dissesse isso, mesmo que fosse uma utopia, eu ainda achava melhor. Não, porque eu quero resolver o problema do Sistema Único de Saúde. Que é uma coisa extremamente difícil de fazer, mas eu ainda preferia que o camarada tivesse uma utopia na cabeça. Uma coisa que mais na frente ele vai reordenar, vai ver que ele não é também o salvador da pátria, mas era preferível isso do que simplesmente a mentalidade regular, aquela coisa da sobrevivência. A gente pega a medicina e transforma numa coisa medíocre. Ela é uma ciência maravilhosa e se transforma simplesmente numa busca por seguranças humanas. O principal objetivo da pessoa ser médica é sobreviver. Que redução, meus irmãos. Aí a mesma coisa, eu quero ser mãe, para quê? Por que você quer ser mãe? Porque essa insistência tanto em pedir a Deus, às vezes a gente pede muito, né? Um milagre para poder ter filhos, porque não pode ter filho. Para que você quer ser mãe? Não, eu quero ser mãe para me realizar. É tudo o que você quer? Você quer ter um filho só para se realizar? Veja como nós reduzimos a mediocridade uma coisa tão bonita que é ser mãe. Você quer ser pai para quê? Você quer ser professor? Bom, tem pouca gente hoje querendo ser professor, mas ainda tem. Para quê? Para sobreviver. Para ter um salário simplesmente e ter com que sobreviver. Não, veja, eu não estou dizendo que essas coisas são ilegítimas. Não, é claro que a gente precisa de um salário.
E quanto maior, melhor. E se você puder trabalhar e ganhar muito dinheiro, pelo amor de Deus, ganhe, que é para me ajudar, que eu estou precisando lá na comunidade. Que é o mínimo que uma pessoa devia fazer, esse povo que se afasta da comunidade e diz que não tem tempo. Não vou mais na comunidade porque eu estou trabalhando demais. O mínimo que ela podia fazer, já que está trabalhando mais, eu suponho que ela está ganhando mais dinheiro. Por que não dá mais, então? É o mínimo. Então, tudo bem. Às vezes eu digo, tudo bem, você não está mais. Ah, você não pode ir mais lá, não? Tá. Então, agora eu estou tendo que fazer o meu trabalho e o seu. Então, me ajude com o dinheiro que você está ganhando. É o mínimo. É o mínimo. Não é verdade? Então, a gente... aí você está trabalhando lá. Por quê? Porque você está reduzindo tudo. A sobrevivência. E aí vai se estendendo também para outros campos. O campo familiar, como já disse, o próprio campo da cultura e da arte, porque a gente hoje vive inclusive uma crise de beleza, né? Porque a gente reduz a cultura à mediocridade, a música, as artes, né? Não sei quem já viu uma palestra ministrada na Faculdade de Direito de um escritor nordestino, o autor do Alto da Compadecida. Como é o nome dele? O Mariano Suassuna. Que ele comenta uma frase que disseram que o Chimbinha, sabe quem é Chimbinha? Aquele guitarrista da banda Calypso, que disseram que Chimbinha era um gênio. Ele disse, se Chimbinha é um gênio, o que é que eu digo de Beethoven? Não é verdade? A gente reduz, a própria questão artística, cultural está sendo reduzida à mediocridade, à mesmice, né? Sem ideia. Você pode prestar atenção, surge um cantor de forró, aí surge mais 4, 5, 6, 7, do mesmo jeito, do mesmo estilo, mesma coisa. Eu parei num posto de gasolina uma vez, escutei uma banda de forró, saí com aquele negócio na cabeça. Porque é uma coisa só. Não muda nada, gente. Até o perfil das moças, das dançarinas. Fizeram uma música outro dia, ado, cada um no seu quadrado. Pelo amor de Deus. Eu vi um cara cantar uma música, um trio elétrico, o cara dizendo, vamos cantar essa música, gente. Bate palminha para baixo, bate palminha para cima, bate palminha para baixo. Era um negócio parecido com isso, não era exatamente isso não. Bate palminha para baixo, bate palminha para cima. Aí ele, agora segura a bateria. Quando eu tive a inspiração dessa música, eu olhei assim e disse, que inspiração, meu amigo. Bate palminha para baixo, bate palminha para cima. O cara chama de inspiração. Agora eu faço com o Mariano Suassuna. Como é que eu vou chamar, sabe, um clássico aí desses nossos, dessas músicas bonitas? Se isso é uma inspiração. Aí ele falou assim que para poder acreditar que o homem vem do macaco, eu preciso ter mais fé do que para acreditar que Adão e Eva existiu. Aí botou a mão na bolsa, tirou um pegador de roupa, disse, eu vou usar só esse pegador de roupa aqui, que é para não humilhar o macaco. Que eu poderia pegar aqui uma sinfonia de Beethoven, alguma coisa. Mas o pegador de roupa, olha que coisa inteligente. Aí você aperta aqui e ele abre. Depois você solta, ele prende. Que coisa inteligentíssima. Onde é que um macaco tinha condição de fazer um negócio desse?
mediano, a nossa vida vai ficando mediana e a gente não se dá conta, pode prestar atenção. A gente não se dá conta, daqui a pouco a gente mesmo começa a trazer, inclusive para o âmbito religioso, essas tendências musicais. As nossas músicas cristãs estão perdendo a inspiração, elas estão sendo medianas, elas têm as mesmas linha melódica, algumas cantam mais a crise da pessoa do que a Bíblia, do que a palavra. Isso vai tomando conta da gente, vai tomando conta, daqui a pouco você está se transformando numa pessoa mediana, e você não consegue perceber. Mais uma vez eu digo, porque não se relaciona com Deus, porque eu não consigo ler uma palavra dessa e não entender o que Deus quer de mim. E não perceber que Ele está tentando me mostrar que na minha função, na minha vocação, mesmo religiosa, eu não posso ser medíocre. Senão eu vou ficar igual a essas pessoas, mesmo no campo da religião. Veja, no campo da religião a gente pega, algumas pessoas pegam o ministério ordenado e transformam numa profissão. Nós pegamos a vida religiosa e transformamos num meio de vida. Leigos cheios de segurança, consagrados medianos, sem ideais, sem projetos, para dizer, até mesmo sem utopias. A única coisa que gera ideais hoje em dia parece ser o consumo. E o que é pior não é o consumo do produto, porque a pessoa não deseja ter um tênis, ela deseja ter um tênis da Nike. Não é do produto, é do signo, da marca, da moda. Nós estamos nos transformando como aquela águia que nasceu de um ovo descido da montanha e que foi parar embaixo de uma galinha. E diz a fábula que quando a águia nasceu, a galinha que adotou, e a águia passou a vida agindo como galinha quando era águia. Foi criada para as alturas, mas introduzida numa realidade humana medíocre, humana não, nesse caso uma realidade galinhar. Viveu a vida toda como galinha sendo águia. Preste atenção se você não está fazendo a mesma coisa. O velho para o Zezinho, ótimo cantando, não tão ótimo pregando nem escrevendo. Ótimo compondo. Ele fez uma música, tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de voar. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de chegar. E aí ele vai desenvolvendo toda uma poesia profunda. Isso sim é uma inspiração. Já pensou? Adoado, adoado, cada um no seu quadrado. Mas não é? Pelo amor de Deus. Porque Deus nos fez assim. Aqui sim a inspiração. Capta as coisas. Deus nos fez para isso, para as alturas. Nossa vida vale muito mais do que isso que estão transformando a vida da gente. Tem uma parte que ele diz, e eu descobri que as minhas penas já cresceram, e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. É lindo, né? Nasceu para voar. Depois você me acompanha aí para a gente cantar, sabe tocar essa música? Pode ser agora.
Veja que quando alguém reage, descobre a letra dela na internet. Perceba que quando alguém reage contra essa tendência, isso aqui é muito importante entender, porque às vezes a gente fica com a impressão que o evangelho não é humano, no sentido assim, que os anseios ou as proposições do evangelho, elas estão contra o ser humano. E eles não estão. Os anseios e as proposições do evangelho, eles estão a favor do ser humano. O homem que vive o evangelho, ele está sendo plenamente humano. Notem que, quando alguém reage contra essa tendência de reduzir a vida à mediocridade, ele não está saindo somente em defesa da fé. Ele está saindo também em defesa daquilo que é propriamente humano. Aquilo que Jesus quis preservar nesse texto, quando disse, a vossa vida vale mais. E quando ele expressou explicitamente, são os pagãos que agem assim. Meu irmão, você quer viver como um cristão, como um pagão? Você quer viver o evangelho de verdade ou você quer pregar o evangelho e viver igual às pessoas do mundo? Dos cristãos, espera-se que vivam como cristãos. O diabo aceita a mediocridade. Deus não. Deus não. Pode prestar atenção que o evangelho é assim. Quem não está comigo está contra mim. Apocalipse. Oxalá sejais quente ou frio. Se for morno, não resolve. O diabo aceita a mediocridade. Deus não. Aliás, para o diabo, a mediocridade é a melhor coisa que tem. E ele vai sempre tentar você a mediocridade. Isso aqui é alguns chamam isso, alguns mestres da espiritualidade chamam de demônio do meio-dia. Por quê? Porque meio-dia, depois do almoço, não dá aquele negócio, aquela fraqueza, que alguns chamam de depressão pós-prato. Né? Aquela fraqueza que desonera, aquele negócio tudo assim. Pronto. São besta para rir esse povo. Mas a vida é um riso, né? É como você diz, né, Tatá? A gente tem que rir no caminho, senão não dá, não. Aí ele chama demônio de meio-dia por isso, porque imagina que uma caminhada que você começa uma caminhada cristã, com toda a força. E geralmente quando a gente tem aquela experiência de Deus, é um fogo, né? Você vai se entregando, você vai fazendo muitas coisas e tal. Vai chegar um momento da sua vida que você vai desanimar um pouco. É a depressão pós-prato. É você já comeu um tanto, e aí você entra num processo de desânimo. É claro que isso é um movimento da pessoa, mas os demônios também agem aí. E a tentação aqui, qual vai ser? Porque você, quando chega nesse estágio aqui, e com muitas pessoas acontece isso, ela não tem mais coragem de continuar. Ela não avança mais, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais utopias, ela não tem mais projetos. Mas, ao mesmo tempo, ela também já está distante demais da vida dela do mundo. Ela não consegue mais voltar. Não consegue mais viver sem aquele ciclo da comunidade, da vida das pessoas da igreja, já não consegue mais viver fora da Eucaristia. As amizades dela estão tudo aqui. Ela não consegue mais voltar para o mundo. Aí entra o demônio do meio-dia, porque ele vai tentar você a mediocridade. Aí a pessoa nem lá e nem cá. Ela mantém alguma coisa, ela não evolui, ela não progride, ela não tem mais projetos nem sonhos.
Isso aqui é pior. Pior. Um cristão medíocre é pior do que um não cristão. Porque ele não só não ajuda, mas ele também atrapalha. Ele está no meio. Está sendo uma pedra de tropeço para as pessoas. Por isso Jesus dizia dos fariseus. Jesus não dizia isso dos fariseus. Vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. Por quê? Os fariseus estavam empatando, impedindo alguém de viver a religião? Não. É porque eles eram medíocres. Eles eram medianos. Eles eram uma referência mediana. E isso pode acontecer também conosco. Por isso, meus irmãos, quem sai reagindo contra essa tendência da mediocridade de vida, quem sobrevive a esta mediocridade de vida, ele não sai em defesa somente da fé, ele sai em defesa do que é humano, do que é propriamente humano, porque a vida de vocês vale mais do que isso aí. Isso aí que vocês estão vivendo vale mais, até as coisas religiosas que vocês estão vivendo, vale muito mais. E você tem uma responsabilidade com sua vida. Você tem uma responsabilidade, que é um dom que Deus lhe concedeu. Quando você morrer, você vai prestar contas diante de Deus do que você fez com sua vida. E aí você vai chegar e vai dizer, olha aqui, Senhor, a minha vida está aqui. Eu dediquei a minha vida e transformei a minha vida em vida em abundância. Vivi com sentido, com utopia, com sonho, com ideal. E isso redundou em frutos para a vida das outras pessoas. Olhe fulano que eu evangelizei, olhe cicrano que eu ajudei. São os outros talentos. Ou então você vai dizer, tive medo. Medo de quê? Medo do futuro, medo da solidão, medo de não ter com que sobreviver, medo de ficar doente e não ter um plano de saúde, medo de ficar velha e não se casar e, portanto, não ter quem cuide de mim. Eu tive medo, Senhor, medo de perder minha saúde, medo de perder minha beleza física, tive medo de ficar feio, medo. Aí Jesus vai dizer assim, mas eu não disse a você tantas vezes na Bíblia, não tenha medo. É, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Jesus conclui o seu discurso. Achou a música na internet? Tá? Beleza, me dá aqui a cópia, obrigado. Tá vendo? Isso aqui é que é assessoria. Jesus conclui o seu discurso com uma palavra que é cheia de ternura. Interessante, porque Jesus, ele não tem aquele negócio de dar uma dentada e assopra, né? Ele bate e depois ele dá uma alisada, né? Ele conclui dizendo, vosso Pai Celeste sabe. Vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Para que essas preocupações? Vosso Pai Celeste sabe. E aqui, Jesus não está falando somente do que comer e do que vestir, das suas necessidades de vida, de todas elas. Às vezes a gente fica angustiado diante de uma dificuldade, perdemos inclusive a paz, e tudo bem, é normal. Mas nessas horas nós deveríamos repetir, meu Pai sabe o que eu estou passando. Meu Pai conhece. O meu Pai não desconhece a minha vida. Muitas vezes a gente deixa de socorrer alguém porque não sabia que ele estava passando por isso, né? Mas a pessoa chega assim e contou um sofrimento imenso que viveu. Você diz, mas eu não sabia, se eu soubesse eu tinha te ajudado. Sim. As pessoas deixam de ajudar quando não sabem, mas o Pai sabe. E Ele está disposto a nos dar tudo aquilo que é necessário. E o necessário, meus irmãos, para nós,
É muito pouco. É muito pouco. É tão pouco. O necessário é tão pouco para nós, que para Jesus, na compreensão de Jesus, é um acréscimo só. Olha o que é que diz o versículo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, segurança, futuro, sustento financeiro, realização afetiva, tudo isso para Jesus é um acréscimo só. Não é nem mesmo essencial. Um acréscimo é uma coisa que não é essencial. É um acréscimo. É dado como acréscimo. Veja, aquilo que a gente acha tão importante, na cabeça de Deus, é tão pouco. No fim da sua vida, e às vezes eu faço essa vinculação de Paulo com Jesus, Paulo disse, a graça de Deus a meu respeito não foi em vão. Eu desejaria que todos nós também pudéssemos chegar ao fim da vida e pudesse dizer isso como Paulo. A graça que Deus derramou na minha vida, ela não foi em vão, não foi em vão. Tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de amar. Quem sabe cantar? Sabe? Quem sabe levanta a mão. Levanta a mão. Um pouquinho, gente. Mas quem conhece, levanta a mão. Quem conhece? Só conhece a música. Conhece, sabe cantar. Pode começar. Tu me fizeste uma das tuas criaturas, com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas. Águia pequena que nasceu para as alturas. Com ânsia de voar. Com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram. Eu percebi que as minhas penas já cresceram. E que eu preciso abrir as asas e tentar. Eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Olha só. Pequenas águias correm risco quando voam. Pequenas águias correm risco quando voam, mas devem arriscar. É porque é assim mesmo, né? Não fique pensando vocês que essa vida cristã não tem risco, não. Tem risco. Claro, tem risco. Amanhã ou depois vai acontecer que você vai sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Eu me lembro que antes de eu entrar na comunidade de vida, quando eu vivi uma crise financeira muito forte, e eu vivi uma crise financeira de não ter dinheiro para algumas coisas até essenciais, não era porque eu não tinha inteligência nem saúde para trabalhar e ganhar dinheiro, não. Foi por causa das minhas opções. Eu lembro que eu entrei para o quarto, porque nessas horas, principalmente quando você enfrenta, por exemplo, dificuldades financeiras, para um pai é muito ruim, né? O pai vê o filho não ter a condição de fazer alguma coisa que ele quer, ou às vezes lhe faltando até o essencial, né? O velho para Zezinho, eu entrei no quarto e cantei e ouvi aquele disco, ainda o discão vinil, sabe aquele discão vinil? Uma música que diz, eu senti a dor do reino, eu senti a dor do reino quando eu me comprometi. Eu cantei aquilo o tempo inteiro, e eu senti a dor do reino. Sim, porque são as consequências das minhas escolhas. Existem riscos. Ah, mas eu não tenho força, eu sou pequeno. Ah, mas eu não tenho a fé que você tem. Sim, tudo bem, pode até você não ter. Você pode ser até pequeno. Você pode ser até filhote. Mas tem que se arriscar. Correm risco quando voam, mas devem arriscar. Aí ele diz, só que é preciso olhar os pais como eles voam
e aperfeiçoar. Né? Eu saí do tom, foi? Saí? Por favor, entra de novo. Pequenas águias correm risco quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Olha que coisa bonita. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair, regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Aí você vai, você vem, você vai para a presença de Deus, você volta, você quebra a cara, você cai, você bate na rocha sim, porque você não sabe voar direito. Mas Deus te fez amar o risco das alturas. É o que diz a estrofe seguinte, né? Tu me fizeste amar o risco das alturas, com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Rebaixar aqui nesse sentido, né? De mediocridade. Né? Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Não sou águia, você vai ser galinha, galinha. Um monte de galinha, né? Embora a galinha seja um bicho muito importante, porque é o único bicho com quem Jesus se compara, né? A si mesmo, ele diz: eu quis te reunir como a galinha reúne os seus filhotes. Mas nós somos nascidos para as alturas. Lá em cima é que nós devemos voar, estar, permanecer. Tenho uma prece que eu repito suplicante, por mim, por meu irmão. Olha só. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais para ser feliz. Não vou descer nem jogar fora meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz. Você quem sou e você é verdadeiramente uma águia, não nasceu para a mediocridade. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.